No ar, o programa Perfil Poder, sempre trazendo uma grande personalidade do mundo dos esportes, político, empresarial, cultural e educativo. Nasceu em Tietê, interior do estado de São Paulo, em 1940. Filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil em busca de novas oportunidades, é formado em Direito pela USP e doutor pela PUC de São Paulo. Construiu uma sólida carreira acadêmica antes de ingressar na vida pública. Foi deputado federal por 6 mandatos consecutivos e por 3 vezes presidiu a Câmara dos Deputados. Reconhecido por sua habilidade política e pela atuação nas articulações do Congresso, Temer foi vice-presidente da República entre 2011 e 2016, assumindo a presidência após o impeachment de Dilma Rousseff. Fora da presidência, Michel Temer voltou-se à advocacia, à literatura e à reflexão política. É pai de 5 filhos e avô, mantendo-se como uma das vozes mais experientes da cena pública brasileira. Perfil Poder recebe Michel Temer. Michel Temer. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer em estar com você. Né? Agora é uma honra recebê-lo aqui. Programa que eu sei que terá um sucesso extraordinário, por Tenho várias certeza. razões. Primeiro por sua presença no programa. Não, primeiro pela sua capacidade de entrevistar. Estou começando agora, estou estreando. Eu sempre fui de trás da câmera, não da Você frente. sempre é tempo. Nasceu em Tietê, doutor? Nasci em Tietê e você sabe que eu nasci fora do perímetro urbano. Né? Eu nasci numa chácara. É mesmo? Que ficava fora. Para ir à escola, por exemplo, eu andava 3 a 4 quilômetros. Para ir, para voltar. Havia dias até que é interessante, sabe que eu sou um bom caminhante, né? Eu caminho bastante. Mas isso acho que é fruto da infância, porque às vezes eu ia de manhã à escola, naquele tempo tinha ginástica à tarde, 2 vezes por semana, eu voltava novamente, e 1 vez por semana, às sextas-feiras, eu ia assistir o seriado, que é no cinema, né? Sei. Então você vê que se somar tudo dá quase 3 vezes 6, dá 18 quilômetros. Nossa. Num dia, né? Não é? E era assim, distante? E Era até um pouco que ano assim. aconteceu isso? Bom, estou falando, na verdade, de 1947, 48, 49. Era um outro Brasil, né? Era um outro Brasil. Era um outro Brasil. E o senhor veio para São Paulo, vamos chamar de você. Você, claro. E você veio para São Paulo quando, presidente? Eu vim em 1957, Zé Roberto. Deu-se o seguinte fato, na minha cidade não havia, naquele tempo você tinha o ginasial, 4 anos, E o depois o colegial. O colegial era clássico e O científico. científico. Clássico para quem ia para humanas, né? Direito, etc. E científico para quem ia para ciências exatas. E lá em Tietê não tinha o clássico. E eu não era bom em física, química. Fiz o primeiro científico, até fiquei para a segunda época, naquela época. Né? Segunda época para fazer. Fui aprovado depois, na segunda época. Mas depois falei com meu pai e vim fazer, concluir o curso clássico aqui em São Paulo. Portanto, em 1957. Não é? Muito bem. Qual era o colégio aqui? O colégio primeiro foi o Santo Américo, mas o Santo Américo quando estava lá em Santa Cecília, era um colégio pequeno por enquanto, né? Eu fazia o noturno lá até. Depois, nos últimos 6 meses, eu fui para um colégio que ficava lá na Beira Glete, porque você, para fazer São Francisco, tinha que fazer o cursinho, né? Sim. O cursinho era o cursinho do Castelões. Não é? Rua São Bento. Rua São Bento, exatamente. Eu fiz também. Você fez também? Então. Fiz também. E daí eu fui para o colégio Maria José, que era um colégio mais singelo, mais simples, né? Para fazer o cursinho. E em 59 é que eu entrei na Faculdade de Direito, né? Lá no São Francisco. E a infância foi boa lá Foi boa. em Tietê? Você sabe que não reclamo, não. Nós éramos inicialmente 7 irmãos, né? 7 irmãos. Eu era o último. E O FUED era o, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ele me deu aula, você sabe. Deu aula a você. Então, ele foi professor lá na Faculdade de Direito. Exatamente. E ele foi quem puxou, digamos assim, os demais irmãos para fazerem direito, né? Porque depois dele vieram o Elias e o Adip e finalmente eu, que até sou meio temporão, né? Mas sou o último. E aí casou aqui em São Paulo, casou em São Tietê? São Paulo. E os 5 filhos? O que fazem os 5 filhos? Olha, eu tenho a Luciana, o Maristela, a Clarissa, do primeiro casamento. Sim. E todas elas com sucesso. Você sabe que a Luciana é professora de Direito Constitucional, doutora, já publicou livros. Sim, aliás, leio os escritos dela. Pois então, e faz um trabalho maravilhoso no Instituto Liberta, né? Que trata
exploração sexual de criança Sim. e adolescente. E a Tetela e a Cacá são psicólogas que têm trabalho impressionante. Elas trabalham das 8 da manhã às 9 e 10 da noite. Puxa, Veja como a psicologia está, digamos assim, na moda. está Né? na moda, é verdade. Primeiro ponto. O Eduardo, meu filho lá em Brasília, ele concluiu cinema, está concluindo psicologia também agora. E o Michelzinho tem 16,5, né? É ainda muito jovem. Está no colegial Está ainda. no colegial. Né? Colegial. Então, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Muito bem, professor. E como é que é essa história que eu leio nos jornais agora, que o senhor pode ser candidato a presidente da República em 2026? Isso foi É uma surpresa agradável, diga de passagem. Você sabe que muitos me dizem isso, José Roberto, mas e acho que foi uma gentileza do Marconi Perillo, né? O Marconi Perillo tem uma longa tradição, foi governador de Goiás 4 vezes, senador, deputado, não é? E preside hoje o PSDB. E ele é que falou nisso, lançou o nome. Era uma candidatura de consenso, digamos assim, para evitar a direita e a esquerda radicais. É isso, seria uma coisa mais moderada, digamos assim, né? Exato. Como foi a sua presidência? Sem dúvida. Mas como eu reconheço que ele disse isso, que na verdade trata-se de um reconhecimento ao meu governo. Porque é interessante, viu, Zé Roberto? Eu fui um presidente muito impopular, não é verdade? Foi impopular. Você sabe que um dia desses eu, falando em Harvard, uma coisa de uns 4 meses atrás, eles têm lá uma semana do Brasil, né? E eu abri essa semana lá. E a primeira pergunta que me fizeram foi essa: vem cá, presidente, como é que é essa história? O senhor foi muito impopular, mas o senhor fez reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos públicos, diminuiu a inflação, diminuiu os juros. Fantástico. Recuperou os estatais. Como é que se explica isso, impopularidade com essas medidas? Com essa reforma do Estado brasileiro. Reformas. Pois então, eu disse exata e precisamente em função da impopularidade, porque eu pude, digamos assim, tratar de temas que são verdadeiros vesperos. Teto de gastos públicos é vespeiro, reforma trabalhista é vespeiro, previdência é vespeiro. E eu não tinha interesse naquela época em reeleição, de modo que eu pude tratar desse assunto. Eu fui realmente um presidente muito impopular, mas hoje sou um ex-presidente popularíssimo. Tenho certeza disso. Exatamente por aquilo que eu fiz. Eu vi o senhor em tudo governo. Quanto é evento no Brasil e no exterior, abrindo e fechando eventos. Graças a Deus. Dos grandes operadores de eventos aqui nesse país. Acabou de chegar em Dubai. Dubai, fui a Londres, a Dubai, né? Tinha ido na semana anterior ao Canadá, a Montreal. Montreal. E faço muitas palestras aqui no Brasil também, né? Muitas palestras aqui. Enfim, é uma longa quilometragem. O senhor é um grande eleitor. Talvez, não sei dizer. Pode ser um grande presidente de novo? Não, aí eu confesso que eu tive 32 anos de vida pública, né? Sim. Já estou feliz com o que eu fiz, né? O senhor começou em São Paulo. Comecei em São Paulo. Primeiro na Procuradoria, no Ministério Público. Não, me permita. É Procuradoria do Estado. Eu chefiava os advogados do Estado, né? Procurador do Estado. Depois secretário de Segurança. Quem se ousou fazer isso foi o governador Montoro, né? A quem eu devo muito. Aliás, ele deu... Trabalhei com ele também. Trabalhou com ele, eu sei. E você sabe, ele deu impulso à minha carreira quando eu fui secretário da Segurança, depois da Procuradoria. Um dia ele me chamou e disse: "Ô Temer, vem cá, você é professor de Direito Constitucional, vem aí, é constituinte, você deveria se candidatar." Eu disse: "Mas governador, será que eu consigo?" Você teve muita presença aí como secretário, vai dar certo. E acabou dando certo. Tá bom. Né? Acabou dando Foram certo. 6 mandatos. Foram 6 mandatos. Mas também foi presidente da Câmara 3 vezes. 3 vezes. E com muito sucesso. Graças a Deus. Graças a Deus. 2 vezes no governo Fernando Henrique e 1 vez até no governo Lula. Né? O primeiro governo Lula. O segundo. Não, foi o segundo governo Lula. O segundo governo Lula. E atualmente, só participação nessas viagens maravilhosas? Participação, advocacia, pareceres, né? Pareceres. Eu sou muito procurado, às vezes, por colegas advogados que estão litigando já nos tribunais superiores, né? E muitas vezes eles acham que eu tenho algum prestígio, etc. Então, vem pedir para eu dar uma olhada nos memoriais, assinar os memoriais. Eu tenho feito isso. Mas não falta trabalho, sabe? Até interessante, até isso dá uma certa vitalidade. Não sei se eu não reclamo, não. Continua dando aula?
Não, só palestras agora. Nós nos conhecemos quando os dois trabalhávamos como professores da PUC. Exatamente. Eu dava Direito Civil e o senhor Constitucional. E eu Constitucional. Então, exatamente. Já faz algum tempo, né? Não, nem me lembro mais quando foi. E agora? Qual é o projeto? O projeto é continuar no que eu estou fazendo, sabe? É continuar com pareceres, com mediação. Você sabe que eu tenho feito muita mediação. É mesmo? Porque é interessante na justiça brasileira hoje, não por culpa dos magistrados, mas porque o número de ações é intenso, é muito grande, né? Tudo é muito demorado. Então pegou em primeiro lugar, essa história do arbitramento. É verdade. O arbitramento pegou muito bem. Mas agora também pega a mediação, que eu tenho feito muito. Você sabe que muitas vezes eu sou procurado em ações que as pessoas estão litigando há 10, 15, às vezes 20 anos. E eles vêm para mim e dizem, olha, acho que você tem jeito, você pode conseguir um acordo. E você sabe que é interessante? Em 2 ou 3 casos aí, eu consegui, depois de quase 15 anos que eles estavam litigando, consegui fazer a mediação. E com isso eles se compuseram, né? Fizemos um acordo. É uma coisa que está crescendo muito e é algo que eu faço com muita frequência também. No governo anterior, o senhor fez uma visita ao Líbano, levando medicamentos, alimentos, e foi visitar os seus parentes, a origem da família, e etc. Como foi isso? Conta um pouquinho para gente. Foi esta ocasião que eu fui levar os medicamentos, acho que foi a 4ª ou 5ª vez que eu fui ao Líbano. Sei. Porque eu fui a primeira vez, Zé Alberto, como presidente da Câmara dos Deputados. A segunda vez, como vice-presidente, a 3ª vez também como presidente, e acho que a 4ª vez é que eu fui chefiando essa delegação. Exato. E foi uma coisa, naquele momento, interessante. Você sabe que Beirute é uma cidade maravilhosa, né? Eu também gosto. Maravilhosa, o Líbano todo, por sinal. E foi muito triste verificar aquele porto inteiramente destruído. Né? Foi logo depois da explosão no porto. Foi. O presidente, era então o presidente Bolsonaro, me pediu para chefiar uma comissão que lá fosse, porque é interessante, o primeiro país a visitar o Líbano depois desse acidente foi o presidente Macron da França. E logo em seguida o Brasil, que são 2 países que têm muita ligação com o Líbano, né? Afinal, tem mais libanês ou descendente libanês aqui do que lá. E até te conto um episódio. Nas 2 vezes que eu visitei, eu fui recebido pelo presidente do Líbano. Presidentes diferentes, né? Sim. E eles me disseram, olha aqui, Temer, você é mais presidente do Líbano que nós, porque vocês têm lá 10 milhões de descendentes. Aqui nós temos 5, 6 milhões de habitantes, né? Sabe que eu consegui a cidadania, né? O passaporte. Você tem, não? Eu não tenho, você não tem. Vamos conseguir, então. Vamos lá. E aí, foi bem essa missão, então? Foi bem. Nós houve um recolhimento, muita gente da comunidade colaborou enormemente, né? E conseguiram recursos mais variados, de igual maneira, recursos para alimentos e medicamentos, né? E de igual maneira o governo federal também aportou recursos e medicamentos, alimentos, né? De modo que quando nós chegamos lá, fomos naturalmente muito bem recebidos, acho que colaboramos para superar um pouco aquela dificuldade. Agora eu registro um fato curioso. Você sabe que sem embargo da tristeza daquela destruição, porque aquilo, você sabe que acabou atingindo assim 2 quilômetros, né? Uma coisa brutal, né? Brutal. Vidros que se arrebentaram, né? Vidros até blindados, não é? Mas interessante, Beirute não perdeu a alegria. Eu fiquei lá 2, 3 dias na ocasião, não é? Eu vi uma grande alegria. Agora, conto a você também um fato curioso. Na segunda vez que eu fui lá, eu acho que eu era vice-presidente, né? Sim. E eu fui visitar a cidade dos meus pais, que é no norte do Líbano, lá nas montanhas, né? E lá chegando... Como chama a cidade? Taabura, é numa região chamada El Qura, que é no norte do Líbano, perto de Trípoli, né? Taabura tem 1.500 habitantes. Sim. Cidadezinha, né? Mas eles botaram lá, quando eu cheguei, botaram numa avenida lá o meu nome, né? Vice-presidente Michel Temer, né? Muito bem. E até outra curiosidade, o prefeito de lá parou a cidade. Ele deu um almoço para 1.500 pessoas, para todo mundo que estava lá. Entendi, para a cidade inteira. Cidade inteira, foi uma festa. Mas quando eu assumi a presidência, eles foram lá e apagaram o vice, agora está lá presidente. Muito bom. Excelente. Acho que para economizar, para não precisar escrever de novo, né? Pagou o vice. Convidar de novo, fazer placa nova, muito boa essa. Tem ido ao Líbano? Não, ultimamente não. A última vez foi essa ocasião. Hoje está um pouco mais regular, mas o Líbano sempre foi palco de muitos conflitos.
interessante, ele não é o gerador dos conflitos, ele é palco de conflitos. É verdade. Não é verdade? É verdade. É uma coisa incrível. É uma coisa curiosa isso. E o senhor foi constituinte da Assembleia Constituinte, Fui deputado constituinte. federal? Foi o meu primeiro mandato, né? Sim. E naquela ocasião, interessante, eu era muito procurado por colegas, porque como eu era da área de direito constitucional, muita gente vinha lá, você está de acordo com essa emenda aqui à Constituição Federal? Estou de acordo. Você pode sustentar, então? Eu ia lá, sustentava oralmente, etc. Trabalhei bastante na Constituinte. Foi um momento assim muito, muito gratificante. E para mim muito honroso, sabe? Porque interessante. Eu trabalhei uma ocasião, logo que saí da faculdade, eu trabalhei com a professora Taliba Nogueira, Sim. que era secretária da Educação do governador Adhemar de Barros. E o professor Taliba, sempre tinha orgulho de ter sido constituinte, né? Ele dizia da Constituinte 46, ele foi constituinte 46. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E a primeira coisa que eu me lembrei, quando tomei posse lá na Constituinte, foi exata e precisamente dessa fala do professor Taliba, né? Engraçado. Ele foi professor meu também. Seu Aliás, professor. o Fued era Meu irmão, assistente dele. assistente dele. Foi seu professor também. Foi né? também, exatamente. Exatamente. E deixou um legado importante na Constituinte, na Constituição de 88? Eu acho que eu colaborei, viu? É claro que a minha área era a área jurídica, né? Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu sou responsável pelo artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações, etc. Né? Fui eu que coloquei lá. Como coloquei também as procuradorias do Estado na Constituinte. Como trabalhei muito ao lado do Bonifácio Andrada, que era de Minas. Sei, de Minas. Minas, nós trabalhamos muito para a separação da Procuradoria da República em Procuradoria da República, que dava os pareceres, e Advocacia Geral da União. Porque antes não havia, sabe? O Procurador da República, ele tanto dava pareceres nos mais variados casos, agia em nome da União, como também advogava em nome da União. Então, essa separação se deu nesse momento. Como também a questão da segurança, na área da segurança pública, eu trabalhei bastante, sabe? Trabalhei bastante. Então, é da sua época a criação da Delegacia da Mulher. Da primeira gestão Delegacia da Mulher. Primeira gestão como secretário da Segurança. Exatamente. E foi a primeira do Brasil. Primeiro do mundo. Você sabe que... Não sabia que era do mundo. Primeiro do mundo, porque o New York Times, eu tenho essa publicação, o New York Times noticiou a criação da Delegacia da Mulher. Foi a primeira do mundo. Uma delegacia especializada. E sabe que essas coisas surgem, viu, Zé Alberto, muitas vezes numa conversa. Como é que você deu essa ideia? Eu recebia uma comissão de mulheres. Você sabe que no tempo do Montoro, o Montoro prestigiava muito o chamado Conselho da Condição Feminina. Né? Sim, eu recebi senhoras lá que foram me reclamar do atendimento que havia nas delegacias. Porque o atendimento era feito por delegado, escrivão, investigador, todos homens, né? E é claro que você sabe como é. Despreza-se. Hoje já tem algumas mulheres nessa área. Não Sim, muitas, agora mas sim, tem. mas tem. Sim, mas quando me disseram isso, eu disse, interessante. Por que eu não crio uma delegacia com uma delegada, duas delegadas, três, Não quatro houve nenhum escrivãs? conselho. Não. Foi uma conclusão. Investigadoras, levei para o Montoro, o governador Montoro decreto, ele adorou, né? E imediatamente assinou, e nós inauguramos a primeira delegacia da mulher aqui, acho que foi na Moca, e você veja, foi tão significativo que a Rose, que foi a primeira delegada da mulher, logo virou deputada estadual. Exatamente. E teve vários mandatos, né? Por causa da repercussão da criação da Delegacia de Defesa da Mulher, né? O senhor assumiu a presidência do Brasil num momento turbulento. Sim, sem dúvida. O senhor pacificou o país em seguida, mas naquele instante foi uma turbulência muito forte. Foi. Conte um pouquinho pra gente como foi esse momento olha aqui, difícil, vamos chamar assim. Primeiro você sabe que, interessante, até eu conto aqui, acho que eu vou contar pela primeira vez. Você sabe quando me candidatei a vice, foi porque nós fizemos um acordo com o governo federal, o Lula era o presidente, né, na época, e eles queriam alguém do MDB, e o MDB me indicou para vice. Eu não podia mais ser candidato a deputado federal, porque como o meu voto sempre foi um voto de opinião, eu não tenho um núcleo eleitoral, digamos assim, quando foi já na sexta eleição para deputado federal, eu ia a certas regiões, as pessoas me mas aqui é a área do deputado fulano de tal. O deputado fulano de tal tinha me ajudado numa das vezes que eu fui candidato à presidência
da Câmara. Então eu ficava muito constrangido, não trabalhava naquela região, né? Quando chegou na 7ª, eu falei, não vou mais me candidatar. E daí surgiu a hipótese da vice. Eu na vice falei, bom, não perco nada, disputar a eleição, talvez perca, eu saio da vida pública, tendo disputado um cargo executivo. Mas, curiosamente, nós fomos eleitos e ao depois, quando na segunda vez eu até não queria ser candidato à reeleição para vice, mas o MDB insistiu muito com o argumento de que eu já era, ficaria muito mal não continuar. Fomos candidatos eleitos novamente e 1 ano e meio depois deu-se o impedimento. Quando cheguei ao Palácio, como presidente, já primeiro interinamente em maio de 16, né? Uhum. E definitivamente em agosto, Sim. não é? Mas a primeira coisa que eu observei foi o seguinte, uma grande responsabilidade. Agora, como eu tinha, viu, uma certa quilometragem jurídica e quilometragem administrativa, pelos vários cargos de secretário que eu ocupei aqui, pelo Congresso, pela presença muito significativa no Congresso Nacional, com um bom relacionamento com o Congresso Nacional, eu cheguei lá mais ou menos tranquilo, eu disse, eu vou conseguir levar adiante. E a primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso, viu? Eu disse, bom, eu vou cuidar de invadir, entrar em temas que os outros não tiveram muita disposição. Coragem. Coragem. Eu entrei, como ser trabalhista, previdenciária, teto de gastos públicos, não é? Criei o Ministério da Segurança Pública, Eu me lembro. não é verdade? Foi. Nós criamos até, o Raul Jungmann colaborou muito para isso, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que era para coordenar os trabalhos, eu digo isso pelo momento que nós estamos vivendo, né? Simplesmente Porque para coordenar. o Ministério não deixou de existir. Hoje é uma secretaria do Ministério da Justiça. Que com a devida licença eu acho equivocado, porque a questão da segurança... Primeiro porque, embora o Ministério da Justiça faça um belíssimo trabalho, tem lá o ministro Lewandowski, o Sarrubo, que é um sujeito extraordinário, né, faz um trabalho lá na segurança, mas a segurança pública é uma das principais preocupações do país. Então ela comportava como comportou, e eu fui levado a isso, né, a criar o Ministério, quer dizer, um setor do governo federal que cuida não para invadir competências dos estados, Sim. porque há matérias que são exclusivas do estado membro, né, em matéria de segurança pública, mas para coordenar os trabalhos, né, porque o crime hoje, né, ele não é apenas estadual, ele é nacional e mais do que nacional, é transnacional. Então você precisa ter um organismo na área nacional que coordene esses trabalhos, especialmente os trabalhos de inteligência, para agora especialmente, né, combater organizações criminosas, etc. E foi em função disso que Essa Força Nacional estaria subordinada a esse Ministério? Não. O Ministério apenas reunia os secretários da Segurança, praticamente uma vez por mês, para discutir os problemas do país. Tá. Isso facilitava até, digamos assim, a remessa de verbas orçamentárias, verbas da União Federal para os estados, né? É isso que fazia. Qual é o futuro do Brasil, doutor? O senhor é otimista? Eu sou otimista, sabe? Às vezes eu fico, digamos assim, preocupado com certas coisas que acontecem no país. Por exemplo, com essa radicalização que existe. Uhum. Ela é incompatível com, digamos assim, o espírito do povo brasileiro. Porque é interessante, José Roberto, eu vejo o seguinte, aqui você tem a chamada esquerda com alguns radicais que fazem barulho. Aqui formou-se a chamada direita, que tem uns radicais que fazem barulho. Mas tem uma massa imensa, e este barulho é que vai para a imprensa. Agora tem uma massa imensa de pessoas que está nesse meio que não tem nenhuma posição nem outra, não quer uma coisa nem outra. Então o Brasil exige hoje uma figura moderada para dirigir, que traga a pacificação. E quando eu digo em trazer a pacificação, nós que somos da área jurídica, eu não estou criando nada. Eu estou apenas reproduzindo o que o texto constitucional diz, né? O texto constitucional diz, olha aqui, toda vez que houver conflito tem que haver solução pacífica das controvérsias. Então, quando você disse há pouco, pois é, você pacificou o país, não foi fácil. Não, eu sei, porque... mas pacificou. Sim, mas você sabe que havia uma oposição política legítima, aqueles que perderam o poder faziam oposição. Mas também uma oposição institucional, daqueles que queriam me derrubar do governo. Houve uma tentativa, não conseguiram, né? Mas tentaram me derrubar do governo. Mas, sem embargo disso, eu não dava a menor atenção a essas coisas. Eu ia em frente. E o ir em frente significou
fazer reformas fundamentais para o país, que redundaram na redução dos juros, redundaram na queda da inflação, não é? Num tempo de 2 anos e meio. Não eram 4 anos de governo, nem 8 anos. Né? 2 anos e meio. Pouquíssimo tempo. Agora me diga uma coisa, pelo andar da carruagem, nós teremos na próxima eleição, em 2026, essa polarização ainda, ou vamos conseguir ter um candidato de consenso que venha de novo pacificar esse país, como já foi feito no seu governo? É possível acontecer isso? Não é fácil romper essa radicalização. Eu não digo polarização de ideias, Não, eu entendo. Porque polarização de conceitos, de programa é natural, até indispensável numa democracia. Como até oposição é fundamental na democracia. Você sabe que o conceito jurídico constitucional de oposição é para ajudar a governar. Por que ajuda a governar? Porque você tem a situação, para impedir o poder absoluto da situação, você tem a oposição. Então, oposição existe no sistema democrático para ajudar a governar. Eu vejo que agora há condições para uma figura, para uma pregação de pacificação, de moderação, de equilíbrio, né? E acho que, especialmente essa nova, vamos chamar assim, safra de governadores, tem gente muito boa, sabe? Muito boa. Sei, gente muito boa. Então, eu acho que o momento é de pregar a pacificação no país. Isso pegaria muito bem para o povo brasileiro, porque nada de uns contra outros, nós contra eles, pobre contra rico, branco contra negro, nada disso. Ou seja, um candidato que viesse com essa proposta... eu acho que teria chance. Teria chance. Teria muita chance, não tenho dúvida disso. Do que ficarmos aqui polarizando de novo a direita e a esquerda. Claro. Aliás, esses conceitos de direita e esquerda, viu, José Roberto, não valem nada nos dias atuais. O que interessa para o povo é saber o resultado. Feijão no prato. Se você é eleito presidente e chega lá, eu sou de esquerda, mas dá tudo certo, aplausos. Se der tudo errado, vaia. Veja agora o prefeito de Nova York. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Não é? Democrata, muçulmano socialista. Vamos ver o que vai acontecer. Isso. E para encerrar, eu queria que o senhor desse um conselho àqueles jovens que estão chegando na vida profissional, tanto na política, na advocacia, em qualquer ramo de atividade. O que eles precisam fazer para ter o sucesso que o presidente teve na sua vida? Ou, pelo menos, não chegar a presidente da República, mas ser um grande homem de sucesso ou uma mulher de sucesso. É trabalhar, né? Trabalhar, vamos dizer o óbvio, né? Mas é trabalhar com sentido, né? Com sentido, né? E aqui vai muito otimismo, né? Você sabe que nós, da área jurídica, né? Nós temos, eu digo sempre, dizia sempre em aula, né? Nós temos muita vocação democrática, porque você veja, quem está na área jurídica, seja o advogado, seja o juiz, seja o promotor, seja o delegado, ele sempre recebe uma contestação. Eu sou advogado, peticiono, primeira coisa que eu recebo é a contestação. O promotor dá um parecer, primeira coisa que ele recebe é a contestação do advogado. O juiz dá uma sentença, vem um data velha, vem recurso para o Tribunal Superior. Sempre contestação. E a contestação, por exemplo, portanto, é a base da nossa profissão. E a contestação é a base da democracia, porque a democracia é o regime das divergências. Não é verdade? Então, o conselho, se me permite, não dou conselho, dou palpite. Eu acho que quem estiver fazendo qualquer curso deve qualificar-se enormemente naquilo que quer fazer. Quem não estiver fazendo curso, porque não teve oportunidade de chegar à universidade ou coisa dessa natureza, deve aprimorar-se naquilo que faz, né? Como dizia um amigo meu, um dia eu fui a um lugar e encontrei, hoje já não existe mais, né? Mas um assessorista, o assessorista orgulhoso do fato de ser o comandante daquele elevador e daquele momento, né? Isto é que nós devemos ter, sabe, um otimismo muito grande e ter a ideia de que no Brasil há oportunidade para todos, não é? Você veja, se não houvesse oportunidade para todos, eu não seria presidente da República. Você sabe que meus pais vieram do Líbano, né? Casaram-se lá, tiveram os 3 primeiros filhos lá, depois é que vieram para cá. Não, eu fui o último, depois tiveram mais 5. Nascido aqui, ó. Nasci aqui, não é? Mas qual é o país que admite isso? Então, o Brasil é um país de muitas oportunidades. Portanto, quem é jovem, esteja certo e seguro de que ele tem chances mais variadas no nosso país. Uma mensagem de otimismo, portanto. Muito bem. Quero agradecer a presença do presidente Michel Temer, agradecer muito as suas palavras, que elucidaram grandes questões do país, e dizer ao senhor telespectador e à senhora telespectadora e espectadores
que estaremos aqui na próxima semana com o Perfil Poder na sua casa. Muito obrigado. Abraço, obrigado, presidente. Abraço. Tudo de bom, muito obrigado.